A questão sobre o que aconteceria se tanques russos cruzassem a fronteira polonesa em uma manhã se tornou objeto de intenso debate nos últimos dias. Este dilema, que há anos assombra as capitais ocidentais e a sede da NATO, agora ressoa com uma resposta completamente nova. A Polônia não é mais uma nação amedrontada e desprotegida, esperando apenas a ajuda dos aliados. Enfrentando Putin, há um exército que se preparou durante 2 anos, bem armado, determinada e pronta para aplicar as lições mais duras da história. As recentes preparações militares de Varsóvia representam uma das consequências mais devastadoras da aposta estratégica de Vladimir Putin, que começou com a invasão da Ucrânia. Os eventos ocorridos em setembro colocaram a Polônia em estado de alerta. Durante esse período, os céus da Europa foram novamente preenchidos com o cheiro de pólvora. As violações imprudentes do espaço aéreo polonês e romeno por drones, além dos caças MiG-31 intimidando Estônia e Finlândia sobre o Mar Báltico, intensificaram a tensão na região. O exercício militar Zapad 2025, realizado no solo bielorrusso com a participação de dezenas de milhares de soldados, não era mais uma simples coincidência. Era uma mensagem de ameaça, cuidadosamente elaborada, enviada de Moscou para o flanco mais oriental da NATO. Todavia, desta vez, a resposta de Varsóvia não se limitou a uma condenação diplomática. A Polônia encarou esse desafio e reagiu com uma determinação capaz de abalar toda a Europa. A escalada começou com o fechamento indefinido das fronteiras com a Bielorrússia. Este não foi apenas um movimento logístico, mas uma guilhotina que cortou a linha de vida econômica entre Moscou e Minsk em direção à Europa. Naquela noite, a tensão era palpável, enquanto milhares de pessoas aguardavam em filas para atravessar a fronteira. As câmeras locais capturavam o caos em tempo real. Cerca de 1.600 carros, 300 caminhões e 70 ônibus se acumulavam próximo aos portões, que foram fechados abruptamente cancelando todas as travessias. Imagens mostraram fios de arame farpado sendo levantados, blocos de concreto e barreiras de aço sendo instalados, enquanto soldados poloneses estabeleciam uma nova ordem. A situação de incerteza foi agravada por sirenes e anúncios, criando um clima tenso entre os viajantes. Essas medidas foram consideradas críticas para a segurança na fronteira. A resposta real da Polônia chegou com aço e fogo. O governo de Varsóvia decidiu enviar 40.000 soldados para a linha de frente, preparando-se para uma possível invasão russa. Mais do que um alarme, essa mobilização representava uma preparação para a guerra. A Polônia não se contentaria em esperar defensivamente, estava pronta para desferir um golpe mortal na ameaça em sua origem. Essa nova força militar, construída ao longo dos últimos 2 anos, não é apenas uma força modernizada, mas uma estrutura completamente renascente em termos de filosofia, equipamentos e estratégia. Em vez de depender apenas do artigo 5 da NATO, que garante apoio em caso de ataque, a Polônia agora reconhece a importância de poder repelir sozinha as forças russas nos momentos críticos logo antes que essa garantia entre em vigor. Além disso, a Polônia investiu bilhões de dólares para criar um dos exércitos mais formidáveis da Europa, contando com uma frota de 1.500 tanques e veículos blindados. O número total destes veículos já começa a preocupar a Rússia. A nova estratégia militar da Polônia, expandida por uma força blindada avassaladora, visa transformar a antiga fraqueza do corredor de Suwałki em uma armadilha mortal para o exército russo. Com as mais modernas inovações, essa nova estrutura está preparada não apenas para servir de defesa, mas também para aliviar a pressão sobre os países bálticos. Situados em um território que agora se tornou uma fortaleza, a Polônia e seus aliados estão prontos para enfrentar qualquer agressão que venha a se desenhar, tornando a ameaça russa em um desafio incalculável e muito arriscado. As perguntas permanecem. Como a Rússia irá reagir diante dessa nova realidade? Que alternativas restam a Putin em um cenário em que a guerra convencional é um caminho que leva ao desastre? Só o tempo dirá. Você já imaginou a tensão que se instala quando milhares de veículos ficam parados na fronteira, cercados por arame farpado e montanhas de concreto, enquanto soldados armados patrulham cada centímetro? Naquela noite decisiva em que a passagem entre a Polônia e a Bielorrússia foi fechada, câmeras locais capturaram exatamente essa cena. Milhares de carros, caminhões e ônibus se amontoavam diante dos portões, presos em uma espera que parecia não ter fim. O ar pesava com a angústia dos viajantes, os sons das sirenes e anúncios ecoando como condenações, deixando todos na incerteza brutal de um futuro incerto. Não foi apenas uma barreira física, mas uma guilhotina econômica que cortou o caminho vital entre Moscou, Minsk e a Europa, desencadeando um prejuízo bilionário, cerca de 25 bilhões de euros, para essa aliança tripartite. As imagens eram preparada para esmagar a ameaça antes que ela crescesse.
Por trás desses soldados estava um poder que mantinha os generais do Kremlin inquietos nas madrugadas. O punho de ferro polonês não era um gesto vazio, mas uma redefinição permanente do mapa de segurança europeu. Para entender essa transformação profunda, precisamos conhecer a nova máquina de guerra polonesa, uma força não apenas modernizada, mas totalmente renascida em filosofia, equipamento e estratégia. Essa força inédita coloca fim aos dois maiores pesadelos russos, o corredor de Suwałki e o enclave de Kaliningrado. Você acha que o Kremlin pode continuar sonhando? Resumo da parte anterior. O novo punho de ferro da Polônia está redesenhando permanentemente o mapa de segurança da Europa. Para entender essa mudança, é preciso analisar a máquina de guerra polonesa, que neutraliza os dois pesadelos russos, os corredores de Suwałki e o enclave de Kaliningrado. Como arma cerca, a Polônia combina os lançadores Imar e Shumu, capazes de atingir alvos a 300 km e, em alguns casos, até 900 km com precisão cirúrgica. Um silêncio tenaz cresceu nos últimos 2 anos, enquanto a Polônia erudia, quase nas sombras, um exército que não é apenas modernizado, mas completamente reinventado. A filosofia, o equipamento e a estratégia foram reformulados como se fossem peças de um xadrez gigante, onde cada movimento visa anular o artigo 5 da OTAN, não como mera garantia escrita, mas como um escudo que pode travar as forças russas nas primeiras horas críticas, antes mesmo de qualquer auxílio chegar. Pesquisas revelaram a necessidade de uma capacidade nacional para repelir o invasor. Assim, bilhões foram investidos para forjar uma das forças mais formidáveis da Europa, mais de 1.500 tanques e uma infinidade de veículos blindados, número que rivaliza com o total combinado da Alemanha, França e Reino Unido. Mas não se trata só de números, a estratégia adotada transforma cada metal pesado em uma ameaça decisiva. A primeira leva de tanques K2 Black Panther, vindos da Coreia do Sul e reconhecidos como um dos modelos mais avançados do planeta, foi posicionada na estratégica cidade de Brani, frente ao enclave de Kaliningrado. Lá não há mera defesa, cada movimento do adversário será respondido instantaneamente, enviando um recado claro: não tente avançar. Essa postura define a tática polonesa: dissuasão mais resposta imediata. Do outro lado, tanques fabricados nos Estados Unidos, modelo M1A2 Abrams CPV-3 comprovados em combate, foram estacionados em Powice, no coração da Polônia, ao lado de depósitos de munição americanos. Essa localização permite que a frota funcione como reserva central, pronta para ser deslocada tanto ao fronte Kaliningrado quanto ao da Bielorrússia. O punho blindado polonês então tem o poder de equilibrar, e até quebrar, a suposta superioridade russa em blindados, que seria a espinha dorsal de qualquer ataque. Mas a história não para nos tanques. As marretas de longo alcance, os lançadores Imar e Shumu, desafiam a doutrina russa de artilharia avassaladora. Onde antes o fogo incessante dominava, agora a Polônia pode atingir alvos com precisão cirúrgica a 300 km, e com munições especiais ainda mais longe, até 900 km. Imagine o estrondo de foguetes cortando o ar, o cheiro metálico de explosões a quilômetros de distância, enquanto o inimigo vê seus planos desmoronar em chamas. Com essa combinação devastadora, a Polônia não só protege seu território, como pode levar a guerra ao solo adversário, antes mesmo que um tanque russo cruze a fronteira. Se as forças russas se agruparem na Bielorrússia para avançar pelo corredor de Suwałki, um único lançamento de foguete polonês pode transformar o ponto de partida em um inferno incandescente. Um centro de comando ou depósito de munição em Kaliningrado poderia ser obliterado nos primeiros minutos de conflito. Essas armas de punição transformam a clássica tática russa de avançar com blindados e esmagar com artilharia em um risco exorbitante e caro. Cada decisão de ataque tornará o Kremlin ainda mais hesitante, pois a Polônia tem um escudo quase impenetrável, o domínio do céu. Sistemas de defesa aérea antigos foram substituídos por uma pirâmide de camadas. No topo, os Patriot Spec-3 MSE americanos, que interceptam mísseis balísticos. No meio, baterias britânicas MER, eficazes contra mísseis de cruzeiro e caças na base, mísseis polonês Porin e os sistemas israelenses Spider, lançados dos ombros dos soldados contra helicópteros, drones e aviões de baixa altitude. O momento em que um míssil russo for disparado, o sistema identifica em segundos a camada ideal para a interceptação, garantindo defesa instantânea. Agora imagine o futuro próximo. O corredor de Suwałki, antes visto como ponto fraco da OTAN, transformado em uma armadilha mortal para qualquer blindado que ouse avançar. Kaliningrado enclausurado ao sul, isolado por um mar inimigo que se tornou um lago da aliança, sem suprimentos nem rotas de fuga.
Enquanto a Polônia fortalece suas fronteiras, Estônia, Letônia e Lituânia erguem suas próprias linhas de defesa, formando um escudo regional que absorve o primeiro impacto e compra tempo vital para o contra-ataque polonês. Mas será que Putin ainda tem alguma carta na manga capaz de virar esse tabuleiro? A tensão paira como fumaça densa sobre a fronteira. E a resposta pode mudar o destino de toda a Europa. Um tanque russo cruzando a fronteira polonesa. O que aconteceria? Essa pergunta que assombra capitais ocidentais agora ganha uma resposta tão inesperada quanto assustadora. Resumo da parte anterior: a doutrina russa de sobrecarga de artilharia, antes invencível, começa a perder força diante do novo arsenal polonês. A polícia do céu polonês estala como estalo de relâmpago. No coração da defesa surgem os verdadeiros martelos, o HIMAR e os foguetes Chunu. A combinação dos lançadores de alta precisão americanos HIMAR e dos múltiplos foguetes sul-coreanos Chunu permite à Polônia disparar com precisão cirúrgica, a 300 km e em alguns casos, até 900 km. Imagine o cheiro de pólvora densa quando um míssil corta o ar sobre a fronteira. Antes mesmo de o primeiro tanque russo tocar o solo, a base belorrussa destinada ao ataque ao corredor de Suwałki poderia se transformar num inferno flamejante, incendiada por projéteis lançados de dentro da Polônia. Um centro de comando ou um depósito de munições em Kiełbasa poderia ser obliterado nos primeiros minutos de guerra. Essa potência punitiva transforma a tática tradicional do Kremlin, avançar com blindados após um bombardeio maciço, em um risco exorbitante. Mas a Polônia não se contenta apenas com fogo terrestre. Ela sabe que o domínio dos céus decide o vencedor. Por isso descartou os obsoletos sistemas soviéticos e ergueu uma pirâmide de defesa aérea em camadas ultramodernas. No topo, os sistemas americanos Patriot e Europat PAC-3 interceptam mísseis balísticos e bombardeiros de alta altitude. No meio, as baterias britânicas CMR derrubam mísseis de cruzeiro e caças. Na base, os mísseis poloneses Porrin e os sistemas israelenses Spider são disparados dos ombros dos soldados contra helicópteros de baixa altitude, drones e aviões. Quando um míssil russo parte de Bielorrússia, segundos depois o sistema decide automaticamente em qual camada interceptá-lo, onde e quando. Voltando ao tabuleiro estratégico, as equações de Suwałki e Kiełbasa estão sendo reescritas. O corredor de Suwałki, antes visto como ponto vulnerável da OTAN, tornou-se uma armadilha mortal para qualquer força russa. Trincheiras de concreto, campos minados e redes de sensores transformam cada avanço blindado em um pântano mortal. Atrás dessas barreiras a infantaria polonesa, armada com mísseis Javelin, tanques ABRAMS e K2 Black Panther, aguarda pronta para disparar. Do outro lado, o esclave de Kiełbasa, antes uma faca cravada na Europa, agora está isolado como uma gaiola estratégica. O Mar Báltico, convertido em lago da OTAN com a participação da Suécia e da Finlândia, impede qualquer abastecimento marítimo. A Lituânia fechou sua fronteira oriental. Kiełbasa ficaria completamente cercado, sem munição e sem recursos, como um forte sitiado. A Polônia não está sozinha. Estônia, Letônia e Lituânia também erguem suas próprias linhas de defesa balcânica, formando uma rede que absorve o primeiro impacto de qualquer invasão e compra tempo vital para que o exército polonês, com seus 40.000 soldados e mais de 1.500 tanques, lance um contra-ataque devastador. Com tão forte escudo, o que resta a Putin? Um ataque convencional seria praticamente suicídio. As opções de Moscou se estreitam, forçando-a a recorrer a formas híbridas de guerra, usando a Bielorrússia como pano de fundo. O futuro está à beira de um precipício. A explosão de um míssil polonês pode selar o destino de um exército inteiro. Quem ousará dar o próximo passo? O som de sirenes ainda ecoa, o ar carregado de tensão, enquanto as fronteiras se transformam em muralhas de ferro. Até aqui, vimos que a defesa aérea da Polônia funciona como um sistema integrado, capaz de identificar e interceptar mísseis russos em segundos, antes que causem qualquer dano. Agora, a partir desse cenário, vamos analisar como o nascimento da nova força militar polonesa está mudando as regras do jogo, especialmente em dois pontos críticos que têm tirado o sono da OTAN, o corredor de Suwałki e o enclave de Kaliningrado. Imagine aquele trecho estreito de terra entre a Polônia e a Lituânia, por muito tempo visto como uma fraqueza, o chamado calcanhar de Aquiles da OTAN. Rússia o mirava como a rota perfeita para isolar os países bálticos da Europa. Mas hoje, essa mesma passagem virou uma armadilha mortal para qualquer exército russo que ousar avançar. Polônia transformou essa fronteira em um labirinto de trincheiras de concreto, campos minados e redes sensoriais que capturam cada movimento, fazendo com que até mesmo os blindados mais pesados fiquem atolados, presos em um pântano de guerra.
Enquanto isso, escondidos atrás dessas barreiras, os soldados poloneses se preparam, empunhando mísseis Javelin, contando com tanques Abrams e K2, além da artilharia em mar, prontos para disparar a qualquer momento. Tentar dividir esse corredor? Nada menos que suicídio militar. Agora transporte sua mente para Kaliningrado, um pedaço de Rússia espetado no coração da Europa. Até pouco tempo, essa área podia ser vista como uma ameaça contínua, uma lança pronta para atacar. Hoje virou uma prisão estratégica. A nova força polonesa consegue bloqueá-la completamente pelo sul, no Mar Báltico, que se tornou praticamente um lago controlado pela OTAN com a entrada de Suécia e Finlândia. As chances de Kaliningrado receber suprimentos por via marítima são quase nulas. A Lituânia fechou sua fronteira oriental, e no cenário de crise, Kaliningrado ficaria isolada, seus recursos e munições se esgotariam rapidamente, tornando-se uma guarnição sitiada, presa sem saída. Mas a Polônia não está sozinha nessa luta. Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, também estão erguendo seus muros, convertendo suas fronteiras em fortalezas robustas dentro de projetos locais de defesa. Esses grupos de batalha da OTAN posicionados nesses territórios atuariam como a primeira barreira, absorvendo o impacto inicial na hora do ataque e garantindo tempo precioso para que o exército de ferro polonês se organize para um contra-ataque decisivo. Diante de toda essa estrutura que parece sair de um filme de guerra, surge uma pergunta inquietante. O que resta a Putin quando um ataque convencional é praticamente uma sentença de morte? As opções são poucas perigosas, e o jogo parece estar cada vez mais apertado para Moscou. Mas até onde vai essa nova realidade? Quais movimentos Moscou poderá ousar fazer diante de uma muralha tão sólida e bem armada? O tabuleiro estratégico está mudando, e o próximo lance pode transformar toda a segurança da Europa Oriental. Será que essa preparação polonesa é a definitiva chave para impedir qualquer avanço russo? Ou será apenas o começo de um conflito ainda mais complexo? A tensão no ar é palpável, o cheiro de pólvora quase invisível, o eco distante de sirenes. A sensação do solo vibrando sob tanques alinhados. A guerra, até então um espectro distante, parece se aproximar a passos largos. E a resposta polonesa? Uma combinação de fogo, aço e decisão. A história ainda está sendo escrita, e cada momento pode ser a diferença entre a paz ou o caos. Resumo da parte anterior: Estônia, Letônia e Lituânia transformaram suas fronteiras em fortalezas, cada uma com projetos de linhas de defesa do Báltico. Os grupos de batalha da OTAN nesses países absorverão o primeiro impacto de um eventual ataque, ganhando tempo vital para que o massivo exército polonês lance a contraofensiva. Gancho: imagine uma Europa onde, de repente, as fronteiras que antes eram portas abertas se tornam muralhas de aço pulsantes, cheias de sensores que chiavam como insetos eletrônicos ao anoitecer, enquanto o ar se enche de cheiro de pólvora fresca e de fumaça de pneus queimados. Agora, pense que o maior temido adversário, o Kremlin, tenta ainda uma última cartada: disparar um raio nuclear tático ou inundar o continente com ondas de migração e ataques cibernéticos, na esperança de quebrar o espírito indomável de um povo que acabou de forjar a força militar mais poderosa da sua história. Será que a sombra nuclear ainda pode silenciar o rugido de 40.000 soldados preparados para o combate? A estratégia que antes parecia um plano de defesa de um único estado transformou-se num escudo continental. Com as linhas do Báltico já erigidas, que opções restam ao presidente russo diante dessa realidade militar esmagadora? Em um cenário onde um ataque convencional equivale a um suicídio, Moscou vê seu leque de escolhas reduzir-se a manobras de risco extremo. A tática mais provável agora é intensificar a guerra híbrida. A Belarus será usada como ponte para fluxos massivos de migrantes, criando caos nas fronteiras polonesas. Ataques cibernéticos mirarão infraestruturas vitais, redes elétricas, sistemas de telecomunicação, hospitais, enquanto campanhas de desinformação tentarão rachar a sociedade polaca de dentro. Contudo, a Polônia tem reforçado sua resiliência digital e social há anos. Firewalls robustos e unidades de resposta rápida já bloqueiam as primeiras ondas de invasão virtual. A ameaça mais terrível, porém, permanece o chantagem nuclear. Ao perceber a derrota nas frentes convencionais, um Putin desesperado poderia posicionar armas nucleares táticas em território belarusiano, ou ameaçar seu uso direto. Essa jogada seria um risco incrível. Poderia forçar a OTAN à mesa de negociações, mas ao mesmo tempo abriria as portas ao próprio colapso do regime russo, arrancando-a na hora da própria destruição. Os provocadores de setembro de 2025 esperavam encontrar uma OTAN dividida e temerosa. Em vez disso, depararam-se com uma Polônia que conquistou o apoio total dos Estados Unidos, erigiu o exército mais forte de sua história e passou a agir sem hesitação.
A guerra iniciada na Ucrânia acabou sem intenção, por forjar um novo superpoder militar no leste europeu, criando a maior barreira às ambições do Kremlin. Entretanto, o verdadeiro poder de uma nação não se mede apenas pelos tanques e mísseis em seus depósitos. Essa é apenas a ponta do iceberg. A força real reside nas fábricas que produzem essas armas, na economia que a sustenta e, sobretudo, na população que mantém viva a vontade inabalável de defender seu futuro. Portanto, enquanto Moscou pondera seus últimos lances, a pergunta que paira no ar é: qual será o próximo movimento desse jogo mortal? Quando o custo de errar pode ser a própria sobrevivência? A revolução que a Polônia iniciou nos últimos 2 anos não se limita apenas aos quartéis do exército, mas também se exprime nas linhas de montagem das fábricas nos centros financeiros de Varsóvia e nas mentes do povo polonês. Essa é a história do renascimento não apenas de uma força armada, mas de uma nação inteira, que se torna a nova Esparta da Europa. Portanto, como é possível que a Polônia, em uma região onde economias gigantes como a Alemanha têm enfrentado dificuldades por décadas, esteja conseguindo um salto histórico em termos militares e industriais em tão pouco tempo? A resposta reside na capacidade de Varsóvia em transformar a percepção de ameaça em uma mobilização nacional e em uma estratégia econômica inteligente. Cada imagem horrenda que chegava da Ucrânia não era apenas uma tragédia para a Polônia, mas também um chamado à ação. O governo polonês aproveitou essa ameaça existencial como um impulso para contornar processos burocráticos que normalmente levariam anos, convencer a população a apoiar um nível recorde de gastos com defesa e, mais importante, lançar uma revolução industrial que transformaria o país de mero comprador de armas em um produtor e potência tecnológica. A estratégia de Varsóvia não se resume a escolher e comprar os armamentos mais caros dos catálogos americanos ou sul-coreanos. É um plano muito mais inteligente e de longo prazo. No coração de cada vasta aquisição estão condições para transferência de tecnologia e produção local, ou seja, a Polônia não está apenas comprando peixes, mas também aprendendo a pescar. No centro dessa revolução está a Pulsa Grupa PGZ, a holding estatal da indústria de defesa polonesa. Essa gigante, que operava em capacidade ociosa por anos e lutava com tecnologias da era soviética, agora está sendo revitalizada com bilhões de dólares em investimentos. Os acordos com a Coreia do Sul para o tanque K2 e o lançador de foguetes Chumu não envolvem apenas a compra de produtos acabados, mas também a produção de uma parte significativa desses sistemas em fábricas polonesas, com engenheiros e trabalhadores locais. Essas mudanças profundas estão moldando um futuro em que a Polônia não apenas se defende, mas também se torna uma força a ser reconhecida em um cenário global. Com uma população unida e determinada e fábricas sendo reestruturadas para atender às demandas de um moderno exército, a nação se prepara para enfrentar desafios que há alguns anos pareceriam impossíveis. Será que a Polônia conseguirá sustentar esse impulso? Ou enfrentarão algo que vai além do que sua nova força pode suportar? Com o mundo em agitação, a resposta pode ser mais do que um simples sim ou não. É uma questão de sobrevivência e ambição, enredando o destino de toda a região em um jogo de poder imprevisível. Você já se perguntou como seria ver tanques russos cruzando a fronteira polonesa? Durante anos, isso foi o pior pesadelo das capitais ocidentais e da OTAN. Mas agora a resposta a essa ameaça mudou completamente. Não existe mais um adversário fraco, acuado, esperando por ajuda externa. A Polônia despertou com uma força militar afiada, preparada para enfrentar Putin de frente com 2 anos de preparação, armamento pesado e uma vontade feroz de defender seu território. O que transformou essa nação em uma fortaleza que ninguém ousa desafiar? A invasão da Ucrânia provocou um efeito inesperado, fortaleceu ainda mais a Polônia, especialmente após os eventos alarmantes de setembro, quando o céu europeu se encheu do cheiro de pólvora. Drones russos invadiram o espaço aéreo da Polônia e da Romênia, e caças MiG-31 ameaçaram Estônia e Finlândia sobre o Mar Báltico. Paralelamente, o exercício militar Zapad 2025, realizado em Belarus com milhares de soldados, sinalizava algo sombrio. Era uma provocação direta ao flanco leste da OTAN. Mas a reação de Varsóvia não foi simples condenação diplomática. As fronteiras com Belarus foram fechadas indefinidamente, cortando a ligação econômica vital entre Moscou, Minsk e Europa. Você pode imaginar o caos das longas filas e o som áspero das cercas de arame sendo erguido? Cerca de 1.600 carros, 300 caminhões e quase 70 ônibus estavam presos ali, em meio à tensão crescente, enquanto os soldados poloneses montavam um novo sistema de segurança com barreiras de concreto e patrulhas constantes. Um golpe doloroso para a economia da Liga Moscou-Belarus-China, com perdas estimadas em 25 bilhões de euros.
Mas essa foi apenas a primeira resposta. A verdadeira investida veio com aço e fogo. 40.000 soldados foram posicionados na fronteira, prontos para o pior. Isso não foi apenas um alerta, foi um sinal claro de que a Polônia não esperaria indefinidamente. Estava armando uma máquina de guerra pronta para esmagar qualquer ameaça antes que ela sequer nascesse. E o Kremlin sente isso até hoje, inquieto com o poder dessa força que está redesenhando o mapa da segurança europeia. O segredo dessa transformação está no arsenal polonês, que ultrapassa em muito a simples modernização. Esta é uma força profundamente renovada no conceito, na tática e no armamento. Varsóvia entendeu que o artigo 5 da OTAN não basta, precisa impedir sozinha o avanço russo durante as primeiras horas críticas antes mesmo de qualquer ajuda externa chegar. Foi por isso que bilhões de dólares foram investidos para construir um dos exércitos terrestres mais temidos da Europa, com mais de 1.500 tanques e veículos blindados, números que rivalizam com Alemanha, França e Reino Unido juntos. O poder bélico se materializa em tanques K2 Black Panther, uma das máquinas de guerra mais modernas do mundo, posicionados estrategicamente em Brani, diante do enclave russo de Kaliningrado. Uma ameaça clara para qualquer movimentação russa. Ao mesmo tempo, tanques americanos M1A2 Abrams fazem guarda próxima a Puwice, no centro da Polônia, ao lado de depósitos de munição, formando uma reserva pronta para agir tanto contra Kaliningrado quanto contra Belarus. Essa é a muralha blindada que pode equilibrar, ou até superar, a tradicional superioridade russa no campo de batalha. Mas não é só isso. A doutrina russa de fogo de artilharia massivo está perdendo terreno diante dos lança-foguetes e mar americanos e Chumu sul-coreanos, capazes de atingir alvos a até 300 quilômetros, e com certos tipos de munição, até 900 quilômetros. Imagine uma base russa em Belarus ser destruída no primeiro minuto do conflito, sem que um único tanque tenha pisado na terra polonesa. Ou um centro de comando em Kaliningrado vir abaixo num ataque cirúrgico. Essa precisão transforma a arrogância do Kremlin em uma aposta extremamente perigosa e dispendiosa. No domínio dos céus, a Polônia também fez avanços gigantes. Sistemas soviéticos ultrapassados deram lugar a uma defesa aérea em forma de pirâmide multidimensional, com o topo guardado pelos avançados Patriot PEC-3MSE americanos, capazes de interceptar mísseis balísticos e bombardeiros de alta altitude. No meio, baterias britânicas Mer protegem contra mísseis de cruzeiro e caças, enquanto na base estão os mísseis Porin poloneses e os sistemas Spider israelenses, móveis e letais contra helicópteros e drones. Em segundos, qualquer míssil lançado é identificado e destruído antes de ameaçar o chão polonês. Assim, as situações de Suwałki e Kaliningrado, outrora pesadelos da OTAN, estão sendo completamente ressignificadas. O corredor de Suwałki entre Polônia e Lituânia, que já foi considerado o calcanhar de Aquiles da aliança, hoje é uma armadilha letal para as forças russas. Minas, trincheiras concretas e redes de sensores transformam o avanço dos blindados inimigos em uma marcha suicida. Enquanto isso, infantes armados com javelins, tanques Abrams e K2, e baterias IMAR estão prontos para estraçalhar qualquer um que tente romper esse espaço. Kaliningrado, esse enclave russo que ameaça cortar o coração da Europa, tornou-se uma prisão estratégica. Cercado pelos mares dominados pela OTAN, com a fronteira lituana fechada ao leste, está condenado a um isolamento absoluto em caso de conflito, consumido rapidamente pela falta de suprimentos e munição. E a fortificação estende-se além das fronteiras polonesas. Estônia, Letônia e Lituânia transformam suas áreas em fortalezas com apoio dos grupos de batalha da OTAN, prontos para resistir às primeiras investidas e garantir tempo para o contra-ataque polonês. Essa não é uma defesa isolada, mas uma operação regional. Diante dessa nova realidade, qual será a jogada de Vladimir Putin? Frente a um ataque convencional suicida, resta-lhe apostar em uma guerra híbrida, usando Belarus como palco para manobras perigosas. Mas será suficiente? O que está por vir poderá mudar o destino da Europa para sempre. E você, está preparado para entender o verdadeiro poder da Polônia e o impacto dessa nova ordem na segurança do nosso continente? O próximo capítulo revelará detalhes ainda mais surpreendentes, onde a estratégia, a indústria e a política se entrelaçam numa trama que pode redefinir o equilíbrio das forças mundiais. Nos últimos dias, um questionamento tem causado grande repercussão nas discussões sobre segurança na Europa. O que aconteceria se os tanques russos cruzassem a fronteira da Polônia em uma manhã qualquer? Esse cenário, que há muito tempo é um pesadelo nas capitais ocidentais e em quartéis da OTAN, agora parece estar se materializando com uma resposta surpreendentemente diferente. Os russos não encontrarão mais uma nação apavorada e desarmada, aguardando ajuda de aliados. O que temos, na verdade, é um exército polonês que se preparou por 2 anos para esse momento.
Armados e determinados, os soldados poloneses aprenderam as lições mais duras da história. As recentes preparações militares de Varsóvia são uma reação direta ao desafio que Vladimir Putin lançou ao invadir a Ucrânia. O mês de setembro acendeu um alerta significativo, com os céus da Europa novamente preenchidos pelo cheiro de pólvora. A violação imprudente do espaço aéreo polonês e romeno, além da inquietação provocada pelos aviões de combate MiG-31 sobre a Estônia e a Finlândia, inflamou ainda mais a situação. O exercício Zapad 2025, realizado na Bielorrússia com a participação de dezenas de milhares de soldados, não era um mero acidente. Era uma mensagem de ameaça bem estruturada vindas de Moscovo para o flanco mais oriental da OTAN. A resposta de Varsóvia, no entanto, não se limitou a uma mera condenação diplomática. A Polônia adotou uma postura firme e decidiu fechar indefinidamente as fronteiras com a Bielorrússia, cortando, assim, a linha de suprimentos que Moscovo mantinha com a Europa. Naquela noite as barreiras foram erguidas. E com elas, o tumulto e a ansiedade de milhares de pessoas reunidas para cruzar a fronteira foram registrados em câmeras locais. Essas primeiras ações foram apenas um vislumbre do que estava por vir. A ordem para enviar 40.000 soldados de prontidão à fronteira foi um sinal claro de que a Polônia estava se preparando para o combate. Não era mais uma defesa passiva, mas sim um planejamento ativo de guerra, um aviso claro a Moscovo de que a situação regional havia mudado. Com esses soldados, a Polônia estava traçando um novo mapa de segurança para a Europa, uma estratégia que afastava a imagem do país como um simples vizinho bem armado e o transformava em um bastião de resistência e força. A nova estratégia militar polonesa não se limitou a aumentar os números de armamento, mas propôs uma reinvenção total da estrutura bélica. Com milhares de tanques modernos, incluindo os K-2 Black Panther da Coreia do Sul dispostos em posições estratégicas, Varsóvia estava enviando uma mensagem clara: qualquer movimento da Rússia não ficaria impune. Tanques Abrams M1A2 posicionados ao lado de depósitos de munição americanas em Pavidz garantiam uma resposta imediata em caso de ataque. Assim, a Polônia não apenas defendia suas fronteiras, mas também se preparava para retaliar com precisão surpreendente. Considerando a necessidade de dominar os céus para vencer uma guerra moderna, a Polônia reformulou sua defesa aérea, substituindo os obsoletos sistemas soviéticos por um sistema da mais alta tecnologia. A ala mais alta contava com os sistemas Patriot americanos, prontos para interceptar ameaças estratégicas. Os poloneses estavam determinados. Controlando os céus e as fronteiras, poderiam mudar a balança de poder com sucesso. O corredor de Suwałki, uma faixa estreita de terra entre a Polônia e a Lituânia, penderia para ser uma armadilha mortal para as forças russas. As fortificações montadas pela Polônia, com trincheiras, campos minados e um poderoso exército pronto para um contra-ataque implacável, transformaram o que antes era visto como vulnerabilidade em uma balança de poder. À luz desse panorama militar renovado, o que restaria a Putin? O ataque convencional se tornava mais arriscado, e especialistas acreditavam que a Rússia poderia intensificar uma guerra híbrida, usando a Bielorrússia como ponto de partida para novos maneja. Nesse cenário caótico, a Polônia não estava sozinha, seus vizinhos bálticos também se preparavam para resistir e juntos, formariam uma linha de defesa robusta e interconectada. A Polônia não era mais apenas uma nação com armamentos. Ela se transformará em uma nova fortaleza na Europa, possuindo não apenas mais tanques e mísseis, mas uma indústria mais forte, uma população decidida e uma voz influente no futuro do continente. Essa transformação interna pode ser o maior trunfo de Varsóvia, a certeza de que os poloneses sempre saberão lutar por sua liberdade. Até aqui, vimos que a Polônia renasceu das cinzas, crescendo não apenas em tanques e mísseis, mas também em indústria, em uma população determinada e com uma voz cada vez mais poderosa na Europa. Essa transformação interna é tão formidável quanto o impressionante arsenal militar à sua fronteira, um aviso claro de resistência a qualquer invasão. Mas agora, o confronto com o Kremlin vai muito além de um simples vizinho armado até os dentes. Em frente a Putin, surge uma nação que reencontrou sua identidade profunda, um propósito inabalável e uma força capaz de mudar o jogo. A Polônia se ergue como o escudo que protegerá a Europa, pronta para enfrentar qualquer ameaça que tente cruzar suas fronteiras. Imagine o impacto dessa mudança. Não é apenas o poder dos equipamentos ou a força dos soldados, mas a resiliência de um povo que carrega a memória de séculos de luta e não teme pagar o preço pela liberdade. Este é um novo capítulo, onde a Polônia não é mais um coadjuvante assombrado pelo passado, mas um ator principal em um cenário onde a estabilidade do continente está em jogo. E a pergunta que fica no ar é assustadora. Será que o Kremlin está verdadeiramente preparado para enfrentar essa nova realidade? Ou será que, nas sombras de suas ambições,
Putin subestimou a fúria e a determinação de um país que se recusa a ser esquecido. O que parecia impossível há apenas alguns anos tornou-se uma certeza agora. A Polônia não mais recuará. Ela é o escudo de uma Europa que busca sobreviver e prevalecer. E diante disso resta